Senhor permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre a fé. A fé é complicado. Então, como a fé é muito complicado, ter fé, nós precisamos de um bom conselho, um bom exercício para termos ela sadia, firme, não fingida. Porque ela pode ser enferma, a fé pode ser doente. E o Senhor nos dá poder para que nós tenhamos uma fé firme, com saúde. E aqui está o conselho, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele fala para nós que nós devemos fazer para ter a todo momento essa fé sadia, essa fé sã. Então ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Amém. Então aqui está o pedido para termos uma fé sadia, para que ela não se torne enferma. Porque a fé, ela pode adoecer, ela pode ficar enferma. Tem aqui uma ilustração. A ilustração, até eu creio que isso aqui é um acontecimento, e eu tive junto comigo pessoas que passaram e viram isso aqui. Um amigo, ele não ia no médico, havia mais de 7 anos. Ele cria que não tinha nenhum sintoma. Tudo estava bem com ele. Todo ano a sua esposa pedia que ele fizesse um check-up. Mas ele dizia que não era necessário. Depois de 7 anos, irmãos, ele começou a ter dores. Foi descoberto um problema no seu pâncreas. E que ele estava quase morrendo. Então, o médico lhe disse que se a doença tivesse sido descoberta no início do tratamento, seria mais fácil, simples e eficaz para o tratamento. Então, aqui está um acontecimento que pode ser verídico. A inteligência, irmãos, ela nos pede que façamos exames regularmente para verificarmos nossa saúde. O mesmo vale para a nossa fé. O apóstolo Paulo mostrou: examinai-vos a vós mesmos, se permanecer na fé, provai a vós mesmos. Então, para que nós permanecemos na fé, precisamos nos provar, nos examinarmos periodicamente. A fé não é algo estático. Muda, tudo piora. Dependendo do que fazemos, dependendo do modo que agimos. Quantas pessoas, irmãos, você conhece? Eu conheço. Que um dia foram cheias de fé. E andaram e foram inspirados para você e para muitos. Mas hoje estão longe, muito longe da fé. Ou até
trabalhando contra a sua própria fé. Essas pessoas não cuidaram da própria fé. A fé doente, ela mostra seus sinais. E no começo você temia a Deus, hoje não vigia. Seus pensamentos têm olhos maus. Você não faz certas coisas para que os outros vejam. Não se preocupa se Deus está vendo ou não. Já está, aí está a fé que adoeceu. Não tem preocupação com Deus, com nada, acabou. É aquele caminho animal, né? Como um animal no pasto. Então, Deus, você não se preocupa se Deus está vendo, se não está vendo, não está nem aí. Quem está enfermo, irmãos? Quem está doente? Não vê na palavra de Deus. Ele não vê nada na palavra de Deus. Ele não vê mais necessidade de meditar na palavra de Deus. Ele troca isso por ver notícias ou chegar às redes sociais. E diz que já conhece a palavra de Deus. Conheço, tenho tudo. Ele esquece que a palavra de Deus é viva, é eficaz e dinâmica. E ela nos alimenta, e a cada dia, e muda conforme nossa necessidade. Apesar do texto ser o mesmo, você já não vê mais a palavra de Deus quando você está com a fé enferma. Você já não vê mais, já não sente mais a palavra de Deus com aqueles olhos que você via, aquela fé firme e sadia. Então, a pessoa se tornou uma canseira, uma pessoa cansada, uma pessoa que não ora mais. Ela deixou de orar. Ela deixou também de jejuar. Jejuar nem se fala. Então, outro sinal é que a pessoa deixou de ir à igreja. Ela faz todos os cultos. Então, ela caiu naquela lorota, né, irmãos? Ela caiu naquela lorota que diz, a igreja sou eu não preciso de igreja. Eu sou a igreja. Então, irmãos, lógico que todos nós somos igreja, mas quem crê é a igreja. É a igreja junta, reunida, daquela fé, daquela convicção, daquilo que você não vê, daquilo que você não espera, vai daquilo que vai acontecer. Nós não vemos Deus, mas sabemos que tem Deus. Então, a palavra de Deus nos orienta a não deixar de congregar. Se basta a nossa fé adoecer, passaremos a deixar de congregar. Repito, abandonamos a igreja. É importante continuar na fé, irmãos. É importante continuar sua fé. Deus provou todos os heróis da fé, pois as provas revelam quem somos. Se não passamos em alguma, logo nos envolveremos. Vamos estar envoltos novamente e nos esforçamos para melhorar e passar para no próximo exame. Se não passar no primeiro, vamos nos esforçar para passar no segundo. Para que a fé não se derreta, para que a fé não se enferma, não se adoece. A vida eterna, irmãos, a vida eterna, ou a morte eterna,
depende exclusivamente da escolha de cada pessoa. Existe a vida eterna com Deus. Aquela que você crê. Aquela que você tem uma fé sadia. Aquela que você permanece em Deus. E o castigo eterno no lago de fogo. Enxofre. Que não cessa em tempo algum. Isso aí é outra vida. É aquele que abandonou a fé. É aquele que deixou de ser cristão. É aquele que aborreceu-se de Deus. Então, é o lago de fogo. Assim, quando a pessoa morre sem a salvação, ela viverá sofrendo, sentindo dor. Então, Deus nos ensina que o justo viverá pela fé. Ela que nos justifica diante do Altíssimo Deus. A fé envolve a obediência à palavra de Deus. É como um casamento. Ele não se mantém pela emoção ou pelo prazer, não, mas pelo amor. A pessoa casa porque ele amou alguém. Assim é a nossa fé. Nós amamos a Deus, amamos a fé. Então, não é pela emoção, não é por mera coincidência, não. É pelo amor. Quando você casa, você sacrifica, porque ama. Caso haja sacrifício, então é maravilhoso. Haja prosperidade, poder, porque sacrificou e venceu e ganhou. Mas se não há sacrifício, o sentimento é fútil, é inútil. Não tem sacrifício. E a fé exige sacrifício. A fé exige que nós apartamos de tudo. O mesmo ocorre, né, com essa fé, com a nossa fé. A pessoa sacrifica, obedece e deixa os seus desejos, as suas vontades do lado para ouvir a voz de Deus. Bem, isso aí. Deixa tudo. Quero ouvir a voz de Deus. Quero que Deus está falando comigo. Não importa. É um sacrifício. Deixa tudo. Mas aí vem a palavra, né? Mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Ou seja, a vida depende da fé. E da mesma forma, o castigo depende da dúvida. Se você duvidar, se você não tiver uma fé firme, tiver dúvida, tudo negativo. Então, o diabo, irmãos, ele trabalha com a dúvida, se opondo à fé. Aquela fé que Deus ofereceu para você e para mim. Aquela fé que nos é dada gratuitamente, de graça. Portanto, quem tem fé no Deus vivo, sacrifica suas vontades carnais, os seus desejos, e segue firme, porque crê naquele que ele não vê, mas ele crê. Ele não vê Deus, mas ele crê. Por isso Deus diz que o justo terá vida e vida eterna. E isso só depende de cada um de nós. Este é o merecedor de receber as bênçãos e os favores de Deus.
aquele que tem uma fé sadia, uma fé, saúde nessa fé que o Senhor nos deu. A fé ela é ordenada, irmãos. Nós recebemos ordem de ter fé. Os irmãos lembram daquela figueira que Jesus, após passar por ali, ele procurou fruto, não achou. Ele falou para aquela figueira: a partir de hoje você não dará mais fruto, você vai secar. Por que o Senhor fez isso? Tinha alguém ali do lado? Mas diz que Pedro, lembrando depois, falou: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz. E Jesus, respondendo, ordenou: tenha fé em Deus. Foi a resposta que Jesus deu para Pedro. Tenha fé em Deus. Então, o que nós temos que fazer é ter fé em Deus. Uma fé sadia, uma fé bonita, limpa, não fingida, né? Porque muitos fingem ter fé. Eu conheço a Deus. Se Deus quiser, eu faço. Eu vou lá, faço e aconteça. Se Deus quiser. Mas é só da boca para fora. Então, a fé é a confiança, né? A fé é a confiança no saber, na veracidade, no valor, no caráter de alguém. Nós precisamos ter fé. Na lealdade do amigo. Crer, que ele é leal. Então, muito mais nas palavras da Bíblia, nas palavras de Deus. Se nós não tivermos fé na palavra de Deus, estamos destituídos da graça de Deus. A certeza das coisas, né, irmão, que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos, né? Isso é a fé. Vai acontecer, tenho certeza. Tem um rio muito largo. E eu tenho que estar do outro lado. Eu não sei nadar. Mas eu tenho que atravessar. Mais ou menos assim, irmãos. É que haja fé. Eu vou atravessar esse rio. Eu não sei nadar, mas eu vou atravessar. Vai. Tem aí uma... Eu acho que isso aí até é piada, né, mano? E o padre ainda com o jipinho velho, e chegou numa aldeia lá, não sei, tinha acabado a gasolina, aí o padre foi lá no morador e falou: minha gasolina acabou, você não tem gasolina aí para me arrumar? Tem que celebrar uma missa lá, naquela aldeia lá, aí a gasolina acabou. Eu falei, enche o tanque de água e vai embora, né? Aí depois encheu o tanque do jipinho de água, e a partida pegou e foi embora. E o camarada falou: vai ter fé, não sei aonde, né? É muita, né? É mais ou menos isso aí que nós precisamos saber, ter, né? Então, é um mandamento do Senhor, nós precisamos estar sempre ligados, examinando-nos, né? Essa fé ordenada por Jesus, né? Porque é impossível agradar a Deus sem ela. Não agrada. E o Senhor Jesus deixou para alerta para nós: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha aí, irmãos. É complicado. É de pensar bastante. Quando ele vier, será que eu estou firme na fé? Então, assim que nós devemos nos permanecer firmes, lembrando ali, irmão, no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé, né? Abraão sacrifica Isaac, né? Davi, aqueles heróis ali, Moisés no Egito, tudo pela fé. Eles fizeram tudo pela fé, não alcançaram o objetivo, mas está aí aguardando. Assim é você e eu. Em nome de Jesus, amém.